Hello guys! Seja bem-vindo aqui ao meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje nós vamos juntos traduzir uma música. A tradução será feita frase por frase, mas por questões de direitos autorais, eu não posso utilizar a música original durante o vídeo. E foi pensando em facilitar a sua vida que eu já deixei o link da música aqui na descrição. Isso porque eu preciso que, enquanto você assiste a aula e traduz comigo frase por frase, você já deixa o link da música aberto e vai ouvindo também frase por frase. É importantíssimo esse passo a passo para um melhor aproveitamento dessa aula. Além disso, caso você queira ter aulas particulares comigo ou algum tipo de aula comigo, você pode entrar em contato pelo QR Code que está aqui do lado, ou então pelo link que também está aqui na descrição. Tanto um quanto o outro vai dar direto no WhatsApp, onde você vai ser bem atendido. Mas agora você pode aproveitar a sua aula e a sua música. Oi, pessoal, como vocês estão? Hoje a gente vai fazer uma aula um pouco diferente, né? E é a primeira vez que a gente vai traduzir juntos uma música, né? Eu sou uma pessoa assim que gosta muito de ouvir músicas em inglês. Foi o que me fez gostar do inglês, foi ouvir música em inglês, sempre gostei. Mas eu sei que tem pessoas que não têm esse costume e eu quero ajudar a implementar esse costume dentro de você, para que você consiga ter prazer em fazer esse tipo de atividade. E eu vou te ensinar aqui uma metodologia que funciona para que você aprenda inglês através de músicas. Ouvir música é suficiente? Só ouvir música é suficiente? Não. O ideal é sempre que a gente faça um estudo em cima dessa música, para que a gente possa aplicar o vocabulário dessa música, as expressões dessa música no nosso dia a dia. Para isso, a gente precisa dedicar um tempo, e é por isso que a gente vai tirar essa aula só para fazer isso, tá? E aí a música escolhida é uma música bem simples, mas ainda assim eu tô considerando que você ainda não sabe fazer essa metodologia de tradução de música. Então por isso eu peguei uma música muito tranquila, que tem um listening bom, na hora que você escuta, você consegue entender o que o cantor está falando, olhando para a letra, e aí se você já conhecer a letra, você já consegue automaticamente traduzi-la. E a gente vai ver algumas palavrinhas que sejam novas, algumas expressões novas para você. Então, mesmo que você talvez diga, ai, teacher, eu nem sei quem é Backstreet Boys, né? Ou você entrega a idade e diz que sabe quem é, né? Mas não gosta muito, talvez. Ou talvez você goste, enfim. Não leve em consideração só o seu gosto pessoal, mas sim o estudo. Aí, através dessa aplicação de metodologia, você consegue fazer isso com as músicas que você gosta. E com o tempo, naturalmente, a gente vai aumentando o nível de tradução de música, porque você já sabe, de vez em quando, a gente vai ter aqui uma tradução de música ou outra. E depois de uma certa altura do curso também, a gente vai ter como uma aula extra também a tradução de músicas. Então, eu quero que você pegue o gosto em fazer esse tipo de atividade comigo, ok? Então, a gente vai começar justamente com essa música, que é uma música bem melosa, bem boy band dos anos 90. E eu espero que você goste dessa atividade, para que isso sirva para você como um estímulo, para que você escute mais músicas em inglês, as que você gosta e também as que você não gosta, afinal de contas, faz parte. A gente está aqui para estudar, não apenas para buscar somente os nossos gostos pessoais, né? Então, nessa primeira parte, então a gente vai frase por frase traduzindo juntos, e anotando palavras que são novas. E essas palavras que são novas, seja para você, ou talvez você já conheça, mas elas estão aqui em outros contextos, a gente vai fazer uma atividade depois com essas palavras e expressões novas. E eu vou te explicar depois na segunda parte dessa aula. Mas vamos lá. I don't know what he does to make you cry. Então, quando a gente traduz essa primeira parte, a gente traduz como I don't know. Você já sabe que o verbo know é o verbo saber ou conhecer. Então, provavelmente ele está dizendo eu não sei. I don't know, eu não sei. O que ele faz, porque é what, que é o que, a gente não usa só em perguntas, não. Eu posso usar em frases também. Eu não sei o que ele faz, he does, que é o verbo fazer, o verbo do. To make, também é o verbo fazer. Só que como ele depois tem o verbo cry, é fazer chorar. A gente usa o verbo make, no sentido de fazer. Então, eu não sei o que ele faz para fazer você chorar. You cry. Então, vamos estabelecer um padrão. As frases traduzidas estarão em azul e as palavras novas estarão em verde, tá? Então, aqui a gente tem o verbo to make e o verbo to do, que os dois significam, no português, o verbo fazer. Mas aqui, como é fazer chorar, a gente usa sempre o verbo
make. To make cry é fazer chorar. Nesse caso, é fazer você chorar. To make you cry, ok? Eu não sei o que ele faz para fazer você chorar. Próxima parte. But I'll be there to make you smile. Ó, de novo aqui, ó. To make smile. To make cry, fazer chorar. To make smile, fazer sorrir. To smile é o verbo sorrir. Então, aqui ele está falando o seguinte. But, que é o mas, né? Mas, I'll be there. I'll be there significa eu vou estar lá. Não só no sentido físico, mas também no sentido mais poético da coisa. No sentido de pode contar comigo, eu vou estar lá. I'll be there. E aí, to make, de novo, fazer você. E o verbo smile, que é o verbo sorrir, fazer você sorrir. Mas eu vou estar lá para fazer você sorrir. Então, o verbo to smile, que é o verbo sorrir, e o I'll be there. É uma expressão pronta aí, na verdade, é uma frase pronta para você utilizar, né? A gente traduz literalmente, eu vou estar lá, porque o will é uma indicação de futuro, né? Então, I'll be there. Eu vou estar lá. But I'll be there to make you smile. Mas eu vou estar lá para fazer você sorrir. I don't have a fancy car. Né? Então, se a gente for traduzir, I don't have, você já sabe, eu não tenho a fancy car. Car é carro. Fancy é um adjetivo para chique, elegante, de luxo. Então, eu não tenho um carro chique. Então, a palavra fancy significa chique, é um adjetivo. I don't have a fancy car. Eu não tenho um carro chique. Adjetivos no inglês, em geral, eles vão vir na frente do substantivo. Por isso que carro chique no inglês é fancy car. Ok? Então, antes de ir para frente, vamos traduzir essa parte. To get to you. O verbo to get é um verbo polêmico do inglês, porque ele tem diversas traduções, mas neste contexto, o verbo to get está significando chegar. To get to you. Para chegar até você ou em você. E aqui entra aquela história, né? To não era para? Não tô entendendo mais a tradução do to. Gente, não se prendam a traduções únicas, tá? To é para. Faz sentido eu traduzir como chegar para você? Para chegar para você? Não faz sentido. Então, não se prenda a traduções únicas. Vá pelo contexto. To get to you. Para chegar até você? Para chegar em você? Aí a gente vai ver a segunda parte que vai fazer ainda mais sentido essa tradução, que é I'd walk 1,000 miles. 1,000 você já sabe que é 1.000. A 1,000 seria 1.000, né? Miles é a unidade de medida em muitos países, que é milhas, né? Que equivale a mais ou menos 1,6 quilômetros, ou é alguma coisa assim, ao contrário, se eu não me engano. Então, I'd walk, eu caminharia. Isso aqui é uma abreviação da palavra I would walk. Eu vou escrever para você visualizar. Então, para chegar até você, eu caminharia 1.000 milhas. To get to you, I'd walk 1,000 miles. Como eu te falei, to get significa, neste contexto, chegar. E o I'd walk é a mesma coisa que I would walk, que é eu caminharia. Esse would é o que a gente chama de modal verb. É um verbo que ele vai modificar o verbo que vem depois. Então, se você tem um verbo, você precisa colocar ele no sentido de caminharia, gostaria, compraria. Esse ia, essa terminação ia, a gente dá no inglês com a utilização do would antes do verbo, ok? Você vai aplicar isso na parte 2 dessa aula, então não se preocupe, você vai entender melhor quando você for de fato aplicar em algumas frases que façam sentido para você. I don't care if he buys you nice things. Muito bem. O verbo to care é o verbo importar-se, de dar importância para alguma coisa. Então, quando eu falo I don't care, eu estou dizendo eu não me importo. Eu não me importo if. If é o se, da condição. Então, eu não me importo se he buys. Ele compra para você. He buys you nice things. Coisas legais. Vamos escrever isso? Então, eu não me importo, I don't care, if, se he buys you, ele compra para você, porque o verbo buy, se você usa ele já diretamente para quem você vai comprar aquilo, ele não precisa de preposição. É he buys you nice things. Se ele compra para você,
coisas legais. Eu poderia ter construído de forma diferente, né? Se ele compra coisas legais para você, né? Que é mais comum no português. No inglês seria if he buys nice things for you. Aí eu preciso do for. Mas só se ele tiver separado. Porque se ele tiver logo depois, se esse you tiver aqui como ele está, né, logo depois do verbo, a gente não usa esse for, tá? Agora, se fosse comprar coisas legais para você, separar esse you do buy, aí sim, aí eu colocaria for you. Mas a gente não usa o for logo em seguida do buy. Ele não precisa. Quando ele usa a preposição, ele quer que use longe dele. Tem vários verbos no inglês que acontecem isso, tá? Mas o buy é um deles. Muito bem. Então, eu anotei aqui embaixo o verbo to care, é o verbo importar-se. O if da condição, né? Se algo acontecer, se ele faz isso, se ele não faz aquilo. E o nice, que é o nosso adjetivo legal. É a forma mais básica de traduzir legal, né? Mas tem também agradável, bonito. A gente pode dizer que alguém tá nice, no sentido de que a pessoa tá bonitinha, tá ajeitadinha, né? Nada maravilhoso, mas tá legal, tá joia. Does his gifts come from the heart? Essa é uma pergunta, né? Então ele tá perguntando. His gifts seria os presentes dele, né? Porque gift é a palavra presente. E tá no plural aqui. Então, os presentes dele vêm. O verbo come é o verbo vir. Do, origem. From sempre indica origem. Coração, a palavra heart é o coração. Então, does his gifts come from the heart? Os presentes dele vêm do coração, né? Lembrando que o D a gente traduz como D, o from a gente traduz como D. Aí a gente precisa ter o O para virar do coração, from the heart, tá? E esse does é aquele bonitão que a gente não traduz, né? Que tem no inglês. Então vamos escrever tudo isso aqui. Então, os presentes dele vêm do coração. Lembrando que então a palavra gift é presente, from the é do ou da. Lembrando que a gente está falando aqui de origem, né? De onde vem. E heart é coração. Does his gifts come from the heart? Os presentes dele vêm do coração? Do coração. Muito bem, vamos para a próxima. I don't know, but if you were my girl, if you were my girl. Então vamos traduzir. I don't know, tu já sabe, já cantou isso, a gente só tá repetindo. Eu não sei, mas se, tudo que tu já conhece. But if, mas se você fosse, were é o passado do verbo to be. A gente ainda não estudou, mas você já vai ficar sabendo agora que verbo to be tem um passado só dele, que são duas formas, tem was e were. Nesse caso é o passado do are. You are fica you were. Se você fosse, if you were, se você fosse, a gente vai anotar isso como uma coisa só. My girl, minha garota, minha boizinha. Muito bem, eu vou anotar isso aqui para você. Conforme prometido, então, if you were, se você fosse. If you were. É uma condição, né, gente? Se você fosse, ela não é. E girl é garota e também pode ser menina, sempre depende do contexto, tá? Então, mais uma vez, I don't know, but if you were my girl, eu não sei. Mas se você fosse minha garota, minha menina, a minha amada, né? Vamos ver o que ele ia fazer, vamos ver. Mais uma vez o would, né, gente? Lembra que eu falei pra vocês que o I'd é a abreviação de I would? Então, a gente tem ele de novo aqui. E depois tem o verbo make. Na verdade, a expressão make it é tipo simplesmente fazer. Eu faria. É tipo, eu faria isso em alguma coisa dentro de algum contexto. Então, eu faria de alguma forma, né? Eu faria. I'd make it, porque o would make é eu faria. Lembra que lá em cima I would walk virou eu caminharia? Aqui é I would make. Então, eu faria. É o verbo fazer. Eu faria. So, eu faria isso. Não sei, ele tá falando de alguma coisa, eu faria isso. So é o então. Nós. Would de novo. Mais uma vez, ele tá falando com suposições aqui, minha gente. Tudo isso seria se ela fosse a garota dele, mas ela não é. Então, eu faria isso. Então, we would never be. Vamos esquecer um pouquinho do never e vamos pensar só em we would be. Se o verbo be é o ser ou estar, we would never be. Nós nunca seríamos ou nunca estaríamos, né? E o apart é separados. To be apart
é estar separado. Ou ser separado, acredito que não fica muito legal na tradução, né? Então, a gente traduz essa frase da seguinte forma, eu vou escrever para você ver ela como um todo. Então, pessoal, I'd make it so we'd never be apart. A tradução que a gente chega é, eu faria alguma coisa, o it seria isso, alguma coisa, não sei. Então, nós nunca ficaríamos separados. Porque, lembrando que to be apart é estar ou ficar separado. Vamos tirar esse S aqui, né? Vamos botar no geral. E would be, ou we would be, seria nós estaríamos. Então, juntando tudo, a gente poderia traduzir como nós nunca, lembra que tem o never, ficaríamos separados. A gente junta essa tradução, que é ficar separado, com a condição, né? Ficaríamos separados, tá? Lembrando que tradução de música, a gente nunca tem como saber com exatidão o que o compositor queria falar naquela hora, né? Então, quando a gente usa esse I'd make it, eu faria, make it pode ser também conseguir. Então, talvez ele possa ter desejado expressar o sentimento de eu conseguiria alguma coisa, não sei. Mas a gente não tem como ter 100% de certeza. Mas make é fazer e make it pode ser em alguns contextos também conseguir, pode ser também. I made it, por exemplo, eu fiz, eu consegui. Pode ser, não sei, não tem como ter 100% de certeza. Então a gente chega a uma conclusão que fique melhor na hora de traduzir, que faça sentido de uma forma global. Então eu faria alguma coisa, vamos até botar o se alguma coisa, eu faria isso, né, para botar o it, eu faria isso, então nós nunca ficaríamos separados. Ou até mesmo a gente poderia interpretar como eu faria com que nós nunca ficássemos separados. Também dá pra gente interpretar dessa forma. Ou seja, ele teria essa atitude de não fazer o que o cara tá fazendo, né, pelo que a gente vai vendo pelo contexto, e ele ficaria com ela, ok? Chegamos ao nome da música, né? But my love is all I have to give. A música se chama All I Have to Give, que significa tudo. A palavra all é tudo. All I have to give. Tudo que eu tenho para te dar. E perceba que esse que do português, muitas das vezes no inglês, ele não vai aparecer. Então, se a gente não bota o que no português, não vai fazer sentido. Olha só, se eu traduzir a frase dessa forma aqui. Presta atenção, se eu traduzir, mas meu amor é tudo eu tenho para dar, não vai fazer sentido. Então, mais uma vez, traduzir música traz isso da gente conseguir linkar as coisas de uma forma mais natural, que torne para o nosso idioma algo natural. Então eu tenho que botar um que. Mas meu amor é tudo que eu tenho para dar. Lembrando que a palavra all é tudo e give é o verbo, na verdade aqui give, né? É o verbo dar. E mais uma vez, se eu não colocar esse pra, vai ficar sem sentido. É tudo que eu tenho dar? Não, eu tenho para dar, né? Então, traduza e depois passa aquele pente fino para ver se ficou legal, se fez sentido a frase. Às vezes está faltando um que, às vezes está faltando um para, que geralmente quando a gente tem dois verbos separados por um to, esse to vai ter uma tradução. Eu não vou falar tenho dar, é tenho para dar, tenho que dar. Não sei, pode ser, vai ter que ter alguma coisa ali no meio para juntar. Isso no português. Às vezes no inglês não vai ter nada ou vai ser o to. Que o to tá junto com o dar. Então, se você for traduzir ao pé da letra mesmo, não vai fazer sentido no português. Então, tem que ter essa malemolência, tá? Esses paranauê na hora de traduzir para você ir se acostumando. Por isso que é importante fazer esses exercícios aqui e ir pegando jeito, tá? Mas vamos lá, vamos para a próxima parte. No refrão aqui, ele vai cantando também a terceira parte. Eu botei em negrito para você se identificar, essa é a nossa frase. Eita! Without you é o oposto de with you. Lembra que with é a palavra com? Without é o oposto. Sem. Sem você, I don't think. Eu não acho. I can live. Can é o verbo poder no inglês, no sentido de conseguir. É um modal verb. Ele é irmão do would, tá? Por isso que o verbo depois vem sem o to. Mesma regrinha do would. Would walk. Would. Esqueci qualquer outro verbo, mas enfim. Would walk, would like, would be. Mesma coisa o can live. Eu consigo viver. Live é o verbo viver.
Então, traduzir tudo aqui, vamos juntar tudo juntinho a tradução, para depois a gente fazer um bem bolado. Eu vou fazer igual eu fiz aqui em cima, eu vou traduzir ao pé da letra, para depois você me ajudar a construir de fato essa frase no português. Então, preste atenção. Sem você, veja se isso faz sentido no português. Sem você, eu não acho, eu consigo viver. Tá faltando alguma coisa aí, né? Que no português é o quê? Eu não acho que a gente sempre fala assim. Eu não acho que eu consigo viver. No inglês, nem sempre a gente tem esse que, tá? Às vezes tem. Às vezes é o that. Seria I don't think that I can live. Mas ele é completamente opcional. Você tem que se acostumar com isso. Às vezes vai ter, às vezes não vai ter. Mas no português, se não tiver, a frase fica sem sentido. Ele não é facultativo no português. Então, sem você, eu não acho que eu consigo viver. Eu anotei aqui para você without, que é o oposto do with, é o sem. You can, que é o verbo poder ou conseguir, mas ele é um verbo modal, ele não funciona como todos os verbos, tá? Então, por isso que a gente não anota ele com to na frente, porque ele não existe a versão de to can, não existe. Ele é um outro tipo de verbo que a gente ainda não estudou. Ele é o irmãozinho do would, tá? Todos eles são verbos modais. A gente ainda não teve aula sobre isso, talvez você já conheça, talvez não, mas o importante é que você vai já conseguir aplicar ele na parte de aplicação dessa aula, tá? Bora seguir em frente, vamos para o refrão. Vamos para essa parte aqui, continuamos no refrão, vamos para as duas últimas frases para a gente terminar essa primeira parte. Então, vamos para esta aqui agora. I wish I could give the world to you. Isso aqui a gente pode botar até como uma expressão própria para você utilizar, sem você se preocupar muito em entender o que é isso. I wish I could é eu queria que eu pudesse. Eu queria poder fazer isso, eu queria que eu pudesse. Sabe quando você quer fazer uma coisa, mas você não pode? Mas eu queria muito que eu pudesse. I wish I could. Eu queria que eu pudesse. E aí, depois o verbo give, você já conhece, é o verbo dar. Então, eu gostaria que eu pudesse dar the world to you. O mundo para você. The world é o mundo, tá? Então, vamos anotar isso aqui para você ter aí nas suas anotações. Então, I wish I could give. Eu queria que eu pudesse dar the world to you. O mundo para você. I wish I could, vamos anotar como eu queria que eu pudesse. Sabe quando você queria que pudesse, mas não, às vezes não rola, né, gente? E ele queria poder dar o mundo para ela. E a palavra world é a palavra mundo, tá? Queria que eu pudesse dar o mundo para você. Mas, vamos descobrir no final das contas, mas o que, né? Chegamos no all I have de novo, né? Mas, amor é tudo que eu, lembra do que, tenho para dar. Simples assim. Vamos escrever? Então, mais uma vez, eu traduzi para você aqui como fosse o pé da letra, né? Mas amor é tudo eu tenho para dar. Tá, então a gente vai ter que botar no português isso aqui, né? Mas amor é tudo que eu tenho para dar. Que eu tenho para dar. Ou até mesmo o que é tudo o que eu tenho para dar. Não tá no inglês, isso aqui não tem aqui. Não é que não faz sentido, eu até poderia botar is all that I have to give. Mas ele não tá usando, só que no português, se eu não colocar esse que, a frase fica sem sentido, ok? Na segunda parte dessa aula, a gente vai traduzir a segunda parte da música juntos, para você entender a música toda, tá? Música bastante romântica, né, gente? Gostosinha de ouvir. Te vejo na segunda parte pra gente traduzir a segunda parte dessa música. Até lá! Se você gostou desse conteúdo, não esquece, curta, inscreva-se e compartilhe. Obrigada por assistir, obrigada por fazer parte dessa comunidade. A gente se encontra na próxima aula. Oi, pessoal, como vocês estão? Hoje a gente vai fazer uma aula um pouco diferente, né? E é a primeira vez que a gente vai traduzir juntos uma música, né? Eu sou uma pessoa assim, que gosta muito de ouvir músicas em inglês. Foi o que me fez gostar do inglês, foi ouvir música em inglês, sempre gostei. Mas eu sei que tem pessoas que não têm esse costume. E eu quero ajudar a implementar esse costume dentro de você, para que você consiga ter prazer em fazer esse tipo de atividade. E eu vou te ensinar aqui uma metodologia que funciona para que você aprenda inglês através de músicas. Ouvir música é suficiente? Só ouvir música é suficiente? Não. O ideal é sempre que a gente faça um estudo em cima dessa música, para que a gente possa aplicar o vocabulário dessa música, as expressões dessa música no nosso dia a dia. Para isso, a gente precisa dedicar um tempo, e é por isso que a gente vai tirar essa aula só para fazer isso, tá?
E aí a música escolhida é uma música bem simples, mas ainda assim eu tô considerando que você ainda não sabe fazer essa metodologia de tradução de música. Então por isso eu peguei uma música muito tranquila, que tem um listening bom, na hora que você escuta, você consegue entender o que o cantor tá falando, olhando para a letra, e aí se você já conhecer a letra, você já consegue automaticamente traduzi-la. E a gente vai ver algumas palavrinhas que sejam novas, algumas expressões novas para você. Então, mesmo que você talvez diga, ai, teacher, eu nem sei quem é Backstreet Boys, né? Ou você entrega a idade e diz que sabe quem é, né? Mas não gosta muito, talvez. Ou talvez você goste, enfim. Não leve em consideração só o seu gosto pessoal, mas sim o estudo. Aí, através dessa aplicação de metodologia, você consegue fazer isso com as músicas que você gosta. E com o tempo, naturalmente, a gente vai aumentando o nível de tradução de música, porque você já sabe, de vez em quando, a gente vai ter aqui uma tradução de música ou outra. E depois de uma certa altura do curso também a gente vai ter como uma aula extra também a tradução de músicas. Então, eu quero que você pegue o gosto em fazer esse tipo de atividade comigo, ok? Então, a gente vai começar justamente com essa música, que é uma música bem melosa, bem boy band dos anos 90. E eu espero que você goste dessa atividade, para que isso sirva para você como um estímulo, para que você escute mais músicas em inglês, as que você gosta e também as que você não gosta, afinal de contas, faz parte. A gente está aqui para estudar, não apenas para buscar somente os nossos gostos pessoais, né? Então, nossa primeira parte, então a gente vai frase por frase traduzindo juntos, anotando palavras que são novas. E essas palavras que são novas, seja para você, ou talvez você já conheça, mas elas estão aqui em outros contextos, a gente vai fazer uma atividade depois com essas palavras e expressões novas. E eu vou te explicar depois na segunda parte dessa aula. Mas vamos lá. I don't know what he does to make you cry. Então, quando a gente traduz essa primeira parte, a gente traduz como I don't know. Você já sabe que o verbo know é o verbo saber ou conhecer. Então, provavelmente ele está dizendo eu não sei. I don't know, eu não sei. O que ele faz, porque é what, que é o que, a gente não usa só em perguntas, não. Eu posso usar em frases também. Eu não sei o que ele faz, he does, que é o verbo fazer, o verbo do. To make, também é o verbo fazer. Só que como ele depois tem o verbo cry, é fazer chorar. A gente usa o verbo make, no sentido de fazer. Então, eu não sei o que ele faz para fazer você chorar. You cry. Então, vamos estabelecer um padrão. As frases traduzidas estarão em azul e as palavras novas estarão em verde, tá? Então, aqui a gente tem o verbo to make e o verbo to do, que os dois significam, no português, o verbo fazer. Mas aqui, como é fazer chorar, a gente usa sempre o verbo make. To make cry é fazer chorar. Nesse caso, é fazer você chorar. To make you cry, ok? Eu não sei o que ele faz para fazer você chorar. Próxima parte. But I'll be there to make you smile. Ó, de novo aqui, ó. To make smile. To make cry, fazer chorar. To make smile, fazer sorrir. To smile é o verbo sorrir. Então, aqui ele tá falando o seguinte. But, que é o mas, né? Mas, I'll be there. I'll be there significa eu vou estar lá. Não só no sentido físico, mas também no sentido mais poético da coisa, no sentido de pode contar comigo, eu vou estar lá. I'll be there. E aí, to make, de novo, fazer você e o verbo smile, que é o verbo sorrir, fazer você sorrir. Mas eu vou estar lá para fazer você sorrir. Então, o verbo to smile, que é o verbo sorrir, e o I'll be there. É uma expressão pronta aí, na verdade, é uma frase pronta para você utilizar, né? A gente traduz literalmente, eu vou estar lá, porque o eu é uma indicação de futuro, né? Então, I'll be there. Eu vou estar lá. But I'll be there to make you smile. Mas eu vou estar lá para fazer você sorrir. I don't have a fancy car. Né? Então, se a gente for traduzir, I don't have, você já sabe, eu não tenho a fancy car. Car é carro. Fancy é um adjetivo para chique, elegante, de luxo. Então, eu não tenho um carro chique. Então, a palavra fancy significa chique, é um adjetivo. I don't have a fancy car. Eu não
tenho um carro chique. Adjetivos no inglês, em geral, eles vão vir na frente do substantivo. Por isso que carro chique no inglês é fancy car. Ok? Então, antes de ir para frente, vamos traduzir essa parte. To get to you. O verbo to get é um verbo polêmico do inglês, porque ele tem diversas traduções, mas neste contexto, o verbo to get está significando chegar. To get to you. Para chegar até você ou em você. E aqui entra aquela história, né? To não era para? Não tô entendendo mais a tradução do to. Gente, não se prendam a traduções únicas, tá? To é para. Faz sentido eu traduzir como chegar para você? Para chegar para você? Não faz sentido. Então, não se prenda a traduções únicas. Vá pelo contexto. To get to you. Para chegar até você? Para chegar em você? Aí a gente vai ver a segunda parte que vai fazer ainda mais sentido essa tradução, que é I'd walk 1,000 miles. 1,000 você já sabe que é 1.000. 1,000 seria 1.000, né? Miles é a unidade de medida em muitos países, que é milhas, né? Que equivale a mais ou menos 1,6 quilômetros, ou é alguma coisa assim, ao contrário, se eu não me engano. Então, I'd walk, eu caminharia. Isso aqui é uma abreviação da palavra I would walk. Eu vou escrever para você visualizar. Então, para chegar até você, eu caminharia 1.000 milhas. To get to you, I'd walk 1,000 miles. Como eu te falei, to get significa, neste contexto, chegar. E o I'd walk é a mesma coisa que I would walk, que é eu caminharia. Esse would é o que a gente chama de modal verb. É um verbo que ele vai modificar o verbo que vem depois. Então, se você tem um verbo, você precisa colocar ele no sentido de caminharia, gostaria, compraria. Esse ia, essa terminação ia, a gente dá no inglês com a utilização do would antes do verbo, ok? Você vai aplicar isso na parte 2 dessa aula, então não se preocupe, você vai entender melhor quando você for de fato aplicar em algumas frases que façam sentido para você. I don't care if he buys you nice things. Muito bem. O verbo to care é o verbo importar-se, de dar importância para alguma coisa. Então, quando eu falo I don't care, eu estou dizendo eu não me importo. Eu não me importo if. If é o se, da condição. Então, eu não me importo se he buys. Ele compra para você. He buys you nice things. Coisas legais. Vamos escrever isso? Então, eu não me importo, I don't care, if, se he buys you, ele compra para você, porque o verbo buy, se você usa ele já diretamente para quem você vai comprar aquilo, ele não precisa de preposição. É he buys you nice things. Se ele compra para você, coisas legais. Eu poderia ter construído de forma diferente, né? Se ele compra coisas legais para você, né? Que é mais comum no português. No inglês seria if he buys nice things for you. Aí eu preciso do for. Mas só se ele tiver separado. Porque se ele tiver logo depois, se esse you tiver aqui como ele está, né, logo depois do verbo, a gente não usa esse for, tá? Agora, se fosse comprar coisas legais para você, separar esse you do buy, aí sim, aí eu colocaria for you. Mas a gente não usa o for logo em seguida do buy. Ele não precisa. Quando ele usa a preposição, ele quer que use longe dele. Tem vários verbos no inglês que acontecem isso, tá? Mas o buy é um deles. Muito bem. Então, eu anotei aqui embaixo o verbo to care, é o verbo importar-se. O if da condição, né? Se algo acontecer, se ele faz isso, se ele não faz aquilo. E o nice, que é o nosso adjetivo legal. É a forma mais básica de traduzir legal, né? Mas tem também agradável, bonito. A gente pode dizer que alguém tá nice, no sentido de que a pessoa tá bonitinha, tá ajeitadinha, né? Nada maravilhoso, mas tá legal, tá joia. Does his gifts come from the heart? Essa é uma pergunta, né? Então ele tá perguntando. His gifts seria os presentes dele, né? Porque gift é a palavra presente. E tá no plural aqui. Então, os presentes dele vêm. O verbo come é o verbo vir. Do, origem. From sempre indica origem. Coração, a palavra heart é o coração. Então, does his gifts come from the heart? Os presentes dele vêm do coração?
né? Lembrando que o de a gente traduz como de, o from a gente traduz como de. Aí a gente precisa ter o o para virar do coração, from the heart, tá? E esse does é aquele bonitão que a gente não traduz, né? Que tem no inglês. Então vamos escrever tudo isso aqui. Então, os presentes dele vêm do coração. Lembrando que então a palavra gift é presente, from the é do ou da. Lembrando que a gente está falando aqui de origem, né? De onde vem. E heart é coração. Does his gifts come from the heart? Os presentes dele vêm do coração? Do coração. Muito bem, vamos para a próxima. I don't know, but if you were my girl, if you were my girl. Então vamos traduzir. I don't know, tu já sabe, já cantou isso, a gente só tá repetindo. Eu não sei, mas se, tudo que tu já conhece. But if, mas se você fosse, were é o passado do verbo to be. A gente ainda não estudou, mas você já vai ficar sabendo agora que verbo to be tem um passado só dele, que são duas formas, tem was e were. Nesse caso, é o passado do are. You are fica you were. Se você fosse, if you were, se você fosse, a gente vai anotar isso como uma coisa só. My girl, minha garota, minha boizinha. Muito bem, eu vou anotar isso aqui para você. Conforme prometido, então, if you were, se você fosse. If you were. É uma condição, né, gente? Se você fosse, ela não é. E girl é garota e também pode ser menina, sempre depende do contexto, tá? Então, mais uma vez, I don't know, but if you were my girl, eu não sei. Mas se você fosse minha garota, minha menina, a minha amada, né? Vamos ver o que ele ia fazer, vamos ver. Mais uma vez o would, né, gente? Lembra que eu falei pra vocês que o I'd é a abreviação de I would? Então, a gente tem ele de novo aqui. E depois tem o verbo make. Na verdade, a expressão make it é tipo simplesmente fazer. Eu faria. É tipo, eu faria isso em alguma coisa dentro de algum contexto. Então, eu faria de alguma forma, né? Eu faria. I'd make it, porque o would make é eu faria. Lembra que lá em cima I would walk virou eu caminharia? Aqui é I would make. Então, eu faria. É o verbo fazer. Eu faria. So, eu faria isso. Não sei, ele tá falando de alguma coisa, eu faria isso. So é o então. Nós. Would de novo. Mais uma vez, ele tá falando com suposições aqui, minha gente. Tudo isso seria se ela fosse a garota dele, mas ela não é. Então, eu faria isso. Então, we would never be. Vamos esquecer um pouquinho do never e vamos pensar só em we would be. Se o verbo be é o ser ou estar, we would never be. Nós nunca seríamos ou nunca estaríamos, né? E o apart é separados. To be apart é estar separado. O ser separado, acredito que não fica muito legal na tradução, né? Então, a gente traduz essa frase da seguinte forma. Eu vou escrever para você ver ela como um todo. Então, pessoal, I'd make it so we'd never be apart. A tradução que a gente chega é eu faria alguma coisa, o it seria isso, alguma coisa, não sei. Então, nós nunca ficaríamos separados. Porque, lembrando que to be apart é estar ou ficar separado. Vamos tirar esse S aqui, né? Vamos botar no geral. E would be, ou we would be, seria nós estaríamos. Então, juntando tudo, a gente poderia traduzir como nós nunca, lembrei que tem o never, ficaríamos separados. A gente junta essa tradução, que é ficar separado, com a condição, né? Ficaríamos separados, tá? Lembrando que tradução de música, a gente nunca tem como saber com exatidão o que o compositor queria falar naquela hora, né? Então, quando a gente usa esse I'd make it, eu faria, make it pode ser também conseguir. Então, talvez ele possa ter desejado expressar o sentimento de eu conseguiria alguma coisa, não sei. Mas a gente não tem como ter 100% de certeza. Mas make é fazer e make it pode ser em alguns contextos também conseguir, pode ser também. I made it, por exemplo, eu fiz, eu consegui. Pode ser, não sei, não tem como ter 100% de certeza. Então a gente chega a uma conclusão que fique melhor na hora de traduzir, que faça sentido de uma forma global. Então eu faria,
alguma coisa, vamos até botar o se alguma coisa, eu faria isso, né? Para botar o it, eu faria isso, então nós nunca ficaríamos separados. Ou até mesmo a gente poderia interpretar como eu faria com que nós nunca ficássemos separados. Também dá pra gente interpretar dessa forma. Ou seja, ele teria essa atitude de não fazer o que o cara tá fazendo, né? Pelo que a gente vai vendo pelo contexto, e ele ficaria com ela, ok? Chegamos ao nome da música, né? But my love is all I have to give. A música se chama All I Have to Give, que significa tudo. A palavra all é tudo. All I have to give. Tudo que eu tenho para te dar. E perceba que esse que do português, muitas das vezes no inglês, ele não vai aparecer. Então, se a gente não bota o que no português, não vai fazer sentido. Olha só, se eu traduzir a frase dessa forma aqui. Presta atenção, se eu traduzir, mas meu amor é tudo eu tenho para dar, não vai fazer sentido. Então, mais uma vez, traduzir música traz isso da gente conseguir linkar as coisas de uma forma mais natural, que torne para o nosso idioma algo natural. Então, eu tenho que botar um que. Mas meu amor é tudo que eu tenho para dar. Lembrando que a palavra all é tudo e give é o verbo, na verdade aqui give, né? É o verbo dar. E mais uma vez, se eu não colocar esse pra, vai ficar sem sentido. É tudo que eu tenho dar? Não, eu tenho para dar, né? Então, traduza e depois passa aquele pente fino para ver se ficou legal, se fez sentido a frase. Às vezes está faltando um que, às vezes está faltando um para, que geralmente quando a gente tem dois verbos separados por um to, esse to vai ter uma tradução. Eu não vou falar tenho dar, é tenho para dar, tenho que dar. Não sei, pode ser, vai ter que ter alguma coisa ali no meio para juntar. Isso no português. Às vezes no inglês não vai ter nada ou vai ser o to. Que o to tá junto com o dar. Então, se você for traduzir ao pé da letra mesmo, não vai fazer sentido no português. Então, tem que ter essa malemolência, tá? Esses paranauê na hora de traduzir para você ir se acostumando. Por isso que é importante fazer esses exercícios aqui e ir pegando jeito, tá? Mas vamos lá, vamos para a próxima parte. No refrão aqui, ele vai cantando também a terceira parte. Eu botei em negrito para você se identificar, essa é a nossa frase. Eita! Without you é o oposto de with you. Lembra que with é a palavra com? Without é o oposto. Sem. Sem você, I don't think. Eu não acho. I can live. Can é o verbo poder no inglês, no sentido de conseguir. É um modal verb. Ele é irmão do would, tá? Por isso que o verbo depois vem sem o to. Mesma regrinha do would. Would walk. Would. Esqueci qualquer outro verbo, mas enfim. Would walk, would like, would be. Mesma coisa o can live. Eu consigo viver. Live é o verbo viver. Então, traduzir tudo aqui. Vamos juntar tudo juntinho a tradução para depois a gente fazer um bem bolado. Eu vou fazer igual eu fiz aqui em cima. Eu vou traduzir ao pé da letra para depois você me ajudar a construir de fato essa frase no português. Então, preste atenção. Sem você, veja se isso faz sentido no português. Sem você, eu não acho eu consigo viver. Tá faltando alguma coisa aí, né? Que no português é o quê? Eu não acho que a gente sempre fala assim. Eu não acho que eu consigo viver. No inglês, nem sempre a gente tem esse que, tá? Às vezes tem. Às vezes é o that. Seria I don't think that I can live. Mas ele é completamente opcional. Você tem que se acostumar com isso. Às vezes vai ter, às vezes não vai ter. Mas no português, se não tiver, a frase fica sem sentido. Ele não é facultativo no português. Então, sem você, eu não acho que eu consigo viver. Eu anotei aqui para você without, que é o oposto do with, é o sem. E o can, que é o verbo poder ou conseguir, mas ele é um verbo modal, ele não funciona como todos os verbos, tá? Então, por isso que a gente não anota ele com o to na frente, porque ele não tem, não existe a versão de to can, não existe. Ele é um outro tipo de verbo que a gente ainda não estudou. Ele é o irmãozinho do would, tá? Todos eles são verbos modais. A gente ainda não teve aula sobre isso, talvez você já conheça, talvez não, mas o importante é que você vai já conseguir aplicar ele na parte de aplicação dessa aula, tá? Bora seguir em frente, vamos para o refrão. Vamos para essa parte aqui, continuamos no refrão, vamos para as duas últimas frases para a gente terminar essa primeira parte. Então, vamos para esta aqui agora. I wish I could give the world to you. Isso aqui a gente pode botar até como uma expressão própria para você utilizar, sem você se preocupar muito em entender o que é isso. I wish I could é eu queria que eu pudesse.
Eu queria poder fazer isso, eu queria que eu pudesse. Sabe quando você quer fazer uma coisa, mas você não pode? Mas eu queria muito que eu pudesse. I wish I could. Eu queria que eu pudesse. E aí, depois o verbo give, você já conhece, é o verbo dar. Então, eu gostaria que eu pudesse dar the world to you. O mundo para você. The world é o mundo, tá? Então, vamos anotar isso aqui para você ter aí nas suas anotações. Então, I wish I could give. Eu queria que eu pudesse dar the world to you. O mundo para você. I wish I could, vamos anotar como eu queria que eu pudesse. Sabe quando você queria que pudesse, mas não, às vezes não rola, né, gente? E ele queria poder dar o mundo para ela. E a palavra world é a palavra mundo, tá? Queria que eu pudesse dar o mundo para você. Mas, vamos descobrir no final das contas, mas o que, né? Chegamos no all I have de novo, né? Mas amor é tudo que eu, lembra do que, tenho para dar. Simples assim. Vamos escrever? Então, mais uma vez, eu traduzi para você aqui como fosse o pé da letra, né? Mas amor é tudo eu tenho para dar. Tá, então a gente vai ter que botar no português isso aqui, né? Mas amor é tudo que eu tenho para dar. Que eu tenho para dar. Ou até mesmo o que é tudo o que eu tenho para dar. Não tá no inglês, isso aqui não tem aqui. Não é que não faz sentido, eu até poderia botar is all that I have to give. Mas ele não tá usando, só que no português, se eu não colocar esse que, a frase fica sem sentido, ok? Na segunda parte dessa aula, a gente vai traduzir a segunda parte da música juntos, para você entender a música toda, tá? Música bastante romântica, né, gente? Gostosinha de ouvir. Te vejo na segunda parte pra gente traduzir a segunda parte dessa música. Até lá! Se você gostou desse conteúdo, não esquece, curta, inscreva-se e compartilhe. Obrigada por assistir, obrigada por fazer parte dessa comunidade. A gente se encontra na próxima aula.